Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 5 de julho de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai trazer a orientação e para encerramento traremos uma mensagem com o Oga. Então vamos começar primeiro pelos signos, né? Os 12 signos, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento de toda a linha angelical, das 9 hierarquias angelicais, em especial pedindo o ancoramento de Metatron, o criador, né, do caminho real, o criador dos arcanos maiores. Vamos ver aí o que os anjos aconselham esta semana para os 12 signos do zodíaco. A mensagem, né, do tarô, signo a signo, abrindo a roda zodiacal. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô número 5 do Papa. Então é uma carta que traz uma grande proteção espiritual e traz um movimento, porque é o número 5, de bênçãos, né? O Papa, onde ele cai, ele abençoa os temas. É uma carta que fala, uma das 3 cartas dos arcanos maiores que falam de acordos, de conciliação. Então os arianos vão ter facilidade para fazer acordos, conciliações. É uma carta que oficializa relações. Então se tem alguma coisa informal que queira oficializar, traz as bênçãos do Papa. Então uma carta de espiritualidade, uma das mais fortes do tarô, e é uma carta que fala de especialistas, né? O Papa, ele é o consultor, o professor, o palestrante, o orientador. Então, se vocês tiverem um assunto muito pontual, né, para resolver essa semana, procurem um especialista. Então, esse 5 traz esse movimento, um movimento com os acordos, com as conciliações, com grande proteção espiritual, saindo de situações desagradáveis e indo para resoluções agradáveis. Uma carta muito boa. E vamos agora para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Sai uma das 3 cartas de corte do tarô, sai a carta da justiça, né? Então qual é a dica para os taurinos essa semana? Pese esta situação, esta pessoa, isto que eu estou vivendo, vale a pena? Se não vale, corta. A palavra-chave da justiça, taurinos, é separação. É separar aí o que está bagunçando, né? Separar as coisas que não estão legais. Cortar, ter frieza. Ela é uma carta muito mental, é uma carta estratégica. Ela é 0 de coração, mas ela é toda lógica, racional, estratégica. É ver as coisas com o pé no chão, né? Com a realidade e cortar mesmo o que não está resolvendo. Assim como o Papa, que tiram os arianos, a carta da justiça, que tiram os taurinos, é uma carta que oficializa relações também, porque ela é uma das 4 cartas da moral e ética. Tudo que for importante, taurinos, nada aqui ó, de boca, tudo documentado. A justiça é a carta da burocracia. E é um período de colocar ordem, regras, disciplina e cortar realmente o que está bagunçando, né? E usar a frieza, usar a racionalidade. Então, uma carta que limpa situações em desequilíbrio, né? Então, traz esse momento de seriedade. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos. Os geminianos, sai a carta número 6,
que é a carta dos enamorados. O próprio nome da carta fala, os enamorados. É uma carta de carga emocional, né? Então é uma carta mediúnica no tarô. É a carta da intuição, do sexto sentido, do instinto, né? A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Então é usar a intuição, usar o sexto sentido, porque vão aparecer aí para os geminianos dúvidas. Essa carta dos enamorados, ela representa no tarô o grande ponto de interrogação. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então é um período de dúvidas, vão aparecer dúvidas. E nesse momento de dúvidas, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Não seja influenciado pelo seu meio. Escute a voz do seu coração, os enamorados. Então, traz esse momento de emoção, de sentimento, de intuição, de Deus interior, resolvendo as coisas para vocês. As respostas não estão fora, não estão na boca de ninguém, estão dentro de você. E geminianos, é um momento de diversificar, então não é uma semana de focar em um setor só da vida, em um projeto só. Então a palavra-chave dos enamorados é diversificar. Então cuidar de todos os setores, fazer vários projetos. É uma carta regida por Vênus, né? Então fala de a parte afetiva, focar na parte afetiva, deixar uma semana mais prazerosa. Essa é uma das cartas dos prazeres. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Faça, né? E é esse momento aí dessas dúvidas. É a carta da dúvida, do grande ponto de interrogação, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então, vocês vão ter o livre-arbítrio de escolher. Vai aparecer a dúvida, mas vai ter o caminho certo, porque o Deus interior vai falar com vocês e tragam os prazeres, né? Uma carta de Vênus. E vamos para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos, sai a carta número 13, sai a carta da morte, né? É uma carta de corte, assim como os taurinos tiraram a justiça, né, taurinos? A justiça é uma carta de corte, a morte que tiraram agora os cancerianos também é uma carta de corte, né? A gente tem 3 nos arcanos maiores. A morte dá a seguinte mensagem pontual para os cancerianos. É uma carta de cortar radicalmente situações que estão pendentes e situações que não têm retorno, né? Vocês já viraram até de ponta cabeça e aquilo não teve resultado? Corta. Então é uma carta de transição, é uma carta intermediária que fala o seguinte: as coisas essa semana, cancerianos, dependem de vocês. Tá? Então é um período onde vocês às vezes vão ter que mudar o padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, né? Para a pessoa ali se mancar e não fazer mais aquilo com vocês. Então, se tem uma situação aí que vocês estão batendo a cabeça, não tá dando certo, corta, né? E não vai cair do céu, as coisas dependem de vocês se mexerem aí. Então traz uma mudança radical de padrão de comportamento, jeito de falar, para cortar os nós, para cortar situações que estão pendentes e que não trazem troca e que não tem retorno, né? Então, por isso que eu falo que é uma carta de transição. Então, é uma semana para os cancerianos de transição, né? O que a morte ela corta? A carta 13, né? Ela corta a carta 12, que é o enforcado, que é o nó, e ela depois a carta 14, que é a temperança. Então, para sair da estagnação e ir para a coisa fluir, tem que passar pela morte. Então, a morte é uma carta de transição. Olha o número da carta cancerianos, 13, vai dar um 4. O 4 fala para organizar, para ter segurança, para ter estabilidade, tem que limpar, mudar radicalmente algumas situações, né? E vamos agora para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos, sai a carta 0 do tarô. A carta do louco. Leoninos, o número já vai dar uma dica. 0. Começar do zero. Começar coisas novas, né? É uma carta de Urano. Fala de novidades, de inserir na rotina coisas novas. É uma carta que ela fala de ideias mais originais,
criativas, ideias mais futuristas. Então é uma semana dos leoninos saírem daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para uma coisa mais diferente. Nos arcanos maiores, o louco é a carta de maior originalidade e criatividade do tarô, né? Andar por caminhos ainda não percorridos, né? Usar os instintos, né? E arriscar. O louco arrisca, se modernizar, se atualizar. É uma das 3 cartas de grande movimento do tarô. Então é o momento dos leoninos se mexerem para o novo, arriscar para ir para o desconhecido, inserir coisas novas, começar do zero e ter essa criatividade. E o louco é uma carta, leoninos, de libertação. Então, se libertar de crises, insatisfações e inseguranças e ir buscar coisas novas, né? Então, é uma carta de ir buscar coisas novas. E vamos para o pessoal agora de Virgem. Vamos para os virginianos. Os virginianos sai a carta da força. Virginianos, a força nos arcanos maiores é a carta mais inteligente, mais estratégica e mais sedutora de todo o tarô. Então, pode ser aí essa semana que as pessoas vão estar tensas, nervosas, as situações vão estar tensas. Então, qual é a dica para vocês, virginianos? Não bata de frente, seduza, seja inteligente, seja estratégico, né? Usa jogo de cintura, né? Adaptabilidade, flexibilidade, tem que ter aí o jogo de cintura, né? Então, é uma carta que fala disso, de controlar o lado animal, a vontade de brigar, de xingar, de falar um palavrão e ser sedutor, ter uma comunicação sedutora, inteligente, estratégica. Qual é a palavra-chave da força? Controle e retenção. Então, se vocês controlam um lado instintivo animal, né, retém, na prática, né, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Então, fala disso, de controle dos instintos, porque se vocês batem de frente e a pessoa está nervosa, não vai adiantar. Então, a dica é não cutuca a onça com a vara curta. Tá vendo que a situação tá quente, a pessoa tá nervosa? Seduza, né? É uma carta que fala de sensualidade, de usar também a sexualidade e a sensualidade a seu favor também. Tá? Porque ela é uma carta sexual. E vamos agora para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Os librianos tiram uma das melhores cartas do tarô. A gente tem 2 bem assim legais. E os librianos tiram uma delas, que é o Sol. Então, o Sol traz revelação da verdade. Então, librianos, se estão tentando enrolar vocês, a coisa aparece, né? Fala de revelação da verdade. É uma carta extremamente positiva como energia. Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza espiritual que eu uso a invocação do Sol. Então, porque o Sol queima os miasmas, traz a força, a vitalidade. Então, vocês vão estar com pique para resolver. No tarô, né, o Sol é a carta que fala da amizade, então vocês vão enxergar com clareza quem são os amigos de verdade. É uma carta que fala de cumplicidade, de amizade, de apoio, vai estar com energia. E uma dica principal para os librianos essa semana é esclarecimento de situações, fazer isso que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa, colocar a luz aonde está embaçado. Né? Então, colocar essa luz, né? Então, uma carta extremamente positiva, tem a proteção do sagrado masculino, né? Todos os deuses, né? A parte espiritual masculina trazendo as bênçãos para vocês, né? Um momento de brilhar, né, librianos? Não é um momento de ser egoísta, mas é um momento de mostrar o seu brilho, de pensar em você. E vamos agora para o pessoal de Escorpião.
Vamos para os escorpianos. Os escorpianos tiram a carta 10 do tarô, a carta da roda da fortuna. É uma carta também de grande movimento. Então, quem tiram as cartas de movimento, né? O leonino tirando o louco, que é a principal de movimento, é o 0, é o pontapé inicial. E agora, os escorpianos tirando a roda da fortuna. São duas cartas de grande movimento. Então, a roda fala de um início transformador, aonde vocês devem, escorpianos, pegar toda a sua experiência, sua bagagem de vida, tudo que vocês vivenciaram, estudar e colocar em prática rapidamente. A roda da fortuna é uma das cartas de sorte do tarô, então ela traz momentos inesperados de sorte, para começar a encaixar coisas que estão paradas, né? A roda da fortuna a gente fala que é o destino em ação, né? Então fala desse movimento de colocar as coisas no eixo, é um início transformador e a dica principal para os escorpianos é trabalhar com muita praticidade. Então é ter ligeireza, ter praticidade. Então traz uma semana, escorpianos, de movimento, né, de mudança, mas toda mudança ela causa sim um período de instabilidade, é uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, você está olhando ali do lado de fora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, nesses momentos de mudança que causam estabilidade, tem que sair de cima, agir imparcialmente para que a transformação seja benéfica. Sorte vocês vão ter, que é uma carta de sorte, e o destino trazendo essas oportunidades inesperadas, é uma carta de movimento, é uma carta de evolução, né? E vamos agora para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos. Os sagitarianos sai a carta do julgamento. A palavra-chave do julgamento é resolução, é decisão, né? Então, o juiz vai proferir um julgamento. O que ele vai fazer? Ele vai decidir aquela lide, né? Ele vai resolver, vai pôr um ponto final. Então, por isso que a palavra-chave, sagitarianos, do julgamento é resolução. Resolução de coisas de família, é uma carta de essência do passado, coisas do passado, resolvendo através da conversa, do diálogo. É uma das cartas de comunicação dos arcanos maiores. A gente tem duas de comunicação, e essa é uma delas. Então, o momento de trazer os assuntos do passado que estão pendentes e, através do diálogo, da conversa, colocar os pingos nos is, resolver definitivamente as coisas. Porque é uma carta que tem regência de Arcanjo Gabriel. O Arcanjo Gabriel é o arcanjo da comunicação, é o arcanjo das boas novas, não é? Ele traz, né? Se a gente for pegar a Bíblia para estudar, ele está sempre trazendo os avisos, as comunicações e as mensagens. Então, é uma carta que trazer os assuntos de família, assuntos do passado e colocar os pingos nos is, né? Essa carta, a partir do momento que você traz o assunto e fala e resolve, as coisas melhoram. Tá? Qual é a palavra-chave do julgamento? Recompensa, colheita, merecimento. Então as coisas amadurecem, melhoram, é uma carta de liberação, é uma carta de melhora, né? Mas desde que se fale e se traga os assuntos do passado, se coloque os pingos nos is, tá? Então, o momento de resolução é uma carta que fala de família, de assuntos do passado, com o diálogo. O Arcanjo Gabriel é uma carta de inspiração, né? Uma carta mediúnica, porque é uma carta regida por Arcanjo Gabriel. O Arcanjo Gabriel fala assim, ó, sagitarianos, eu vou ajudar vocês, mas se mexe, traz o assunto e resolve, né? E agora, vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos. Os capricornianos sai a carta número 2, que é a carta da papisa, ou a Gran Sacerdotisa. Então, já é uma carta, né, capricornianos, o próprio nome, uma papisa, uma sacerdotisa, já é uma carta do quê? É uma carta de grande proteção, né? Então, vocês têm uma grande proteção espiritual para planejar coisas novas, porque a papisa é o planejamento através do novo, traz fertilidade. É uma carta de fertilidade no planejamento através do novo.
essa carta, ela é uma carta que pede para ficar quietinho, ela é o oposto, ela não é carta de comunicação. Os sagitarianos tiram uma carta de comunicação, capricornianos é o oposto. A palavra-chave da papisa é segredo, ela é regida pela lua. Então, ficar com a boquinha fechada enquanto os projetos estiverem em gestação. Ela é estudiosa do baralho, né? Então, tá bom para comprar livro, fazer curso, lazer cultural, cinema, teatro. Tudo que é parte cultural de cursos, livros é com a papisa. E na parte prática, como ela é a estudiosa do tarô, ela é muito analítica. Então, analisar as situações, estudar as situações, tá? Então, ela traz essa fertilidade. E vamos agora para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos, sai a carta 1 do mago. Né? O 1 é o primeiro número de toda a sequência numérica na numerologia pitagórica, né? Então o mago traz um começo. O mago é uma carta extremamente positiva para conversar, é uma carta de Mercúrio e para divulgar os seus talentos. O mago, ele é muito habilidoso, ele equilibra o que está desequilibrado, porque contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então o mago, ele equilibra o que está desequilibrado. Uma carta de Mercúrio não é um diálogo jogado, é um diálogo com convencimento e início. E olha o nome da carta, o mago. Então traz uma proteção espiritual. Então quais são os 3 signos essa semana que pedem novidade? Os leoninos, tirando o louco, né? Os capricornianos tirando a papisa e os aquarianos tirando o mago, tá? Então é um momento de equilibrar o que está desequilibrado com muita proteção espiritual mesmo e o diálogo através do convencimento. É uma semana boa para divulgar os seus talentos, fazer o seu jabá. E vamos para agora o último signo da roda zodiacal. Agora nós vamos para peixes. Os piscianos, sai a carta, outra carta de corte, que é a torre. Então, quais são os signos essa semana que tiram as cartas de corte? Os taurinos tiram a justiça, uma carta de corte. Os cancerianos tiram a morte, que é uma carta de corte. E agora o último signo da roda zodiacal, peixes, tiram a torre. A torre peixes é uma carta de imprevistos, então tem que ter jogo de cintura. É uma carta de libertação, é uma carta que as coisas não dependem de vocês. Ela é a carta do caso fortuito, da força maior. Então não pode ficar muito no quadradinho essa semana. Tem que ter o plano A, o plano B. Não deu certo o plano A, tem o plano B. Qual é a imagem clássica? É um raio que destrói uma torre, uma construção. Então é o raio, né? Caso fortuito, força maior, imprevisto. Então é um período de vocês terem um jogo de cintura. É uma carta de que a casa caiu, as coisas que não estão sólidas, as coisas que vão embora, né? E não é vocês que planejam, é uma carta do imprevisto, destino. Essa carta tem um outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus. Então olha o nome da carta, a casa de Deus, né? Vem de fora, né? E vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber e trabalhar com aceitação, que tem coisa que tem que ir embora. Então essa carta, ela é uma carta de desconstrução, de demolição de coisas que não estão boas. Então é uma semana que fica um pouco confuso, frágil a torre, mas é vocês se libertando, porque é outra carta de libertação. Quais são as cartas de libertação? O louco, né, que tira os leoninos, e agora os piscianos com a torre, né? Então deixa embora, não se agarra em árvore podre. A torre, ela está entre o diabo e a estrela. Então, para sair de coisas que estão amarrando, tal, às vezes tem que a casa cair, momento confuso, para entrar na estrela. Então, para sair das trevas do diabo e para a luz da estrela, tem que passar pela torre, que desconstrói algumas coisas. E aceita, deixa embora, né? Vamos para os aniversariantes da semana. Vamos aí para quem está fazendo o seu ano pessoal com Odin, né? O deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver o que as runas falam para quem está fazendo aniversário. Olha, sai a runa
da necessidade. Essa runa, o caractere e a inscrição, ela é uma cruz, além de ser uma cruz toda tortinha. Então, é o seguinte, escolham as suas batalhas, que tem coisa que não você tem que virar as costas e ir embora, sabe? E também é uma carta que pede um jogo de cintura também. Ela é muito parecida com a torre que tira os piscianos, tá? Muito, tá? A torre e essa runa da necessidade, a Nied, né? Ela é muito parecida, porque acontecem imprevistos. E às vezes a cruz fica um pouco pesada. Então, preze pela sua paz. Tem coisa que você não precisa entrar na batalha, né? Então essa é a dica para quem está fazendo aniversário essa semana. Vamos para a pergunta mental? Agora com o baralho cigano, pedindo ancoramento de Santa Sara Kali. Mentalize aí uma questão que vocês querem resolver, uma pendência. Eu estou aqui embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, de todo o povo cigano. Vai pensando, mas tem que ser uma questão objetiva, uma questão direcionada. Vamos ver. Sai a carta número 2 dos trevos, ou os obstáculos passageiros. Então vão ter um pouco de dificuldade, as coisas demoram. É uma carta, o próprio nome fala, obstáculos passageiros. Então não vai correr assim tão com facilidades, mas peça ajuda. O número da carta é o número 2. E é uma carta que traz sorte na hora que vocês pedem ajuda para outra pessoa para resolver isso, a sorte da pessoa conseguir ajudar vocês. Então é uma carta 2, então peça ajuda. Então às vezes vai ter atraso nisso, não vai correr. E não é nada espiritual, são obstáculos normais do dia a dia, tá? Obstáculos para resolver, mas são passageiros. E tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô na mandala astrológica abre muita energia. A gente vai fechar com Oga, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma. E todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos ver que árvore que sai para fechar? Vamos lá. Sai a árvore número 6, a árvore do espinheiro branco. O espinheiro branco fala para ter humildade, jogo de cintura para passar para o outro lado. Quando tem uma floresta de espinheiro branco, você consegue passar do outro lado da floresta, mas você tem que abaixar ali e ir assim, né? Para passar do outro lado. Então, o espinheiro branco fala de flexibilidade, de paciência e de enfrentar as situações. Então, o espinheiro branco fala, se tem um obstáculo, não vira e vai embora. Não. Se você for humilde, ter paciência, jogo de cintura, você consegue chegar do outro lado. O espinheiro branco, ele sempre traz obstáculos superáveis, desde que você seja estratégico. E para uma consulta mais completa, eu uso na consulta tarô, baralho cigano, runas e yoga. A consulta é bem aprofundada. Eu tenho o trabalho complementar da limpeza espiritual, onde eu alinho as energias e potencializo os pedidos. E tenho para você que faz aniversário, por escrito, o teu ano pessoal através da numerologia pitagórica. E você que quer aprender oráculos, eu sou oraculista profissional, do curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática de ética, aula particular com apostila. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda, né? E a numerologia, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação dos atendimentos. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, onde eu posto logo cedo o aspecto astrológico de cada dia e também o calendário espiritual. Então você vai ter duas informações, a parte espiritual do dia e a parte astrológica do dia logo cedo. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá para ficar alinhado com os planetas e a parte espiritual. Canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.